Olá, seja bem-vindo ao curso Microempreendedor Individual da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Edson, sou formado em administração, sou professor do Instituto há algum tempo e trabalho com empreendedorismo há mais de uma década. É muito interessante a gente ver que existem muitas coisas boas para serem trabalhadas através do empreendedorismo, principalmente quando a gente está falando do nosso caso, que é a situação em que nós somos microempreendedores individuais. É isso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre, dentro desse módulo de planejamento do negócio, nós vamos falar um pouco sobre é, o, a plataforma Canvas, né? E como que nós podemos utilizar essa plataforma para nos auxiliar a pensar um modelo do nosso negócio. Então eu vou começar a fazer uma apresentação aqui para vocês, pessoal. Nós vamos falar basicamente sobre o Canvas hoje, mas é importante que a gente se coloque dentro de um contexto maior. Né? Então, a gente está aqui dentro desse módulo de planejamento do negócio. Né? Nós estamos falando principalmente sobre o planejamento e, com certeza, planejamento tem muito a ver com o nosso modelo de negócio e também com o plano de negócio. Né? O que é um Canvas, então, gente? Basicamente, pensar um modelo de negócio, a gente está pensando nessa ferramenta que se chama Canvas, mas a ferramenta Canvas, ela tem 4 pilares principais. São 4 respostas muito simples para perguntas que são feitas e que nos ajudam a direcionar o nosso negócio. A primeira pergunta que nós podemos fazer é o que? Aí a gente vai se perguntar o que nós vamos fazer. O que nós já fazemos, né? No caso, se você já for um microempreendedor individual. Qual é o valor que você oferece? Lembrando que esse conceito de valor, essa ideia de valor, ela foi trabalhada no módulo anterior. Então, se você não se recorda ou se você acha que pode ser interessante revisar essa informação, vale a pena dar mais uma olhadinha lá. Hoje a gente trabalha com essa ideia de valor, porque ela é um ponto-chave do Canvas. Né? Então, nós pensamos o que? Falando sobre qual o valor. Né? O que é que nós vamos fazer? Qual o valor que eu estou levando para as pessoas? Né? E quando eu pergunto para as pessoas, eu começo a falar sobre para quem. Para quem é que eu estou fazendo isso? Quem são meus clientes? Quais são os segmentos que eu atendo? Geralmente a gente fala que quando nós trabalhamos tentando atender a todo mundo, na verdade a gente não tem foco em qualquer pessoa. Então é muito bom que a gente pense para quem que nós estamos fazendo. São pessoas, mulheres, são homens, tem qual idade? Né? Eles trabalham em alguma área? Eles estão passando por algum local? Quem são as pessoas que você pretende atender? E quando você pensar sobre quem são essas pessoas, fatalmente você vai cair na ideia de como fazer. Como é que você vai fazer para entregar esse valor para essas pessoas, para esses clientes, para esses consumidores aos quais você se direcionou, né? E quando a gente pensar em como, para quem e o que, nós vamos ter que nos perguntar também sobre o quanto, né? Quanto é que eu vou ganhar? Porque às vezes o esforço que eu faço, será que vale a pena? E quanto é que eu vou gastar? Será que o que eu gasto é maior do que eu ganho? Então é muito importante a gente pensar aqui sobre quanto eu vou gastar e quanto eu vou ganhar. Obviamente, dentro do Canvas, a gente ainda não fala de forma tão específica sobre exatamente valores, né? Nós vamos falar aqui sobre dinheiro diretamente. O Canvas ele é muito mais sintético. Então a lógica do Canvas é mostrar para a gente, dentro de uma lógica, dentro de uma síntese, dentro de uma folha, o que é, de fato, que seria a lógica de criação do nosso negócio. A interconexão que existe entre o que eu faço, para quem faço, como faço e quanto vou gastar e ganhar com isso. Tá? A lógica de criação do negócio, então, significa que tem que existir um raciocínio, uma interconexão entre essas partes, para que elas possam, de fato, fazer sentido. Tá? Aqui, de novo, aqui, quando a gente está falando de uma forma mais ampla ainda, nós podemos também começar a pensar um pouquinho sobre a diferença entre
plano de negócios e modelo de negócio. O plano de negócio é um pouco mais famoso, né? Está aí há mais tempo, tá? Mas o modelo de negócios, ele, diferentemente desse plano de negócios, ele não vai ter muitos detalhes. O plano de negócios, ele descreve a forma como o negócio será construído com etapas, prazos, planilhas, custos, receitas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Nesse momento, nosso foco é entrega e captura de valor. É você pensar por que o cafezinho lá da esquina custa 1,50 e o cafezinho de alguma marca pode custar muito mais. Por que um telefone ele pode ter variações de preço tão grandes se ele for de uma marca ou se ele for da marca do Steve Jobs? Isso tem a ver com valor. É quando uma instituição, quando uma empresa, ela é capaz de entregar e capturar o valor, certo? E aqui está para a gente perceber a chave, né, o esboço principal do Canvas. Tá? O centro do Canvas está aqui, ó, nessa proposta de valor que nós vamos fazer para os nossos clientes. Tá? Então, nós vamos pensar aqui numa frase simples. O que é esse valor que eu pretendo levar para o meu cliente? Depois disso, eu penso sobre quem são esses clientes. E aqui nós vamos pensar sobre canais, vamos pensar primeiramente em quem são essas pessoas, né? Em alguns autores, a gente até fala que nós temos que pensar primeiro sobre quais são os clientes, para a partir daí pensar sobre essa proposta de valor. Tá? Isso faz muito sentido, porque a proposta de valor ela só tem sentido, só tem valor de fato, se fizer sentido e se tiver valor para o cliente, certo? Quando a gente pensa nesses clientes, nós vamos pensar também sobre os pontos de contato, quais são os canais através dos quais eu vou chegar até esse cliente. Ah, é um aplicativo? Ah, é uma rede social específica? É o meu site? É a minha loja física? Quais são os canais? Quais são os pontos? A palavra-chave para pensar os canais é essa. Quais são os pontos de contato existentes entre a minha clientela, os meus clientes e a minha empresa. Tá? Depois nós vamos pensar sobre que relacionamento nós vamos ter. Lembre-se, nós podemos ter diversos tipos de relacionamentos. Uma vez que você vai, por exemplo, poder se relacionar até com a máquina. Quando você pensa em alguns aplicativos, alguns aplicativos mais comuns, eles têm um relacionamento que dificilmente vai ter alguma aproximação com o ser humano. Tá? Então, vão existir diversos tipos de relacionamento com os clientes. A partir daí, nós podemos pensar sobre fontes de receita. Quais são as formas através das quais esses pontos de contato vão nos permitir capturar receita? Eu sugiro para vocês, gente, que depois dessas fontes de receita, né, por exemplo, você pode pensar em vender anúncios, né, dentro do seu aplicativo, você pode pensar nas vendas diretas do, seu, do seu produto ou serviço. Né? Depois de pensar essas fontes, eu sugiro que vocês venham para cá, ao invés de pensar em estrutura de custos, antes dela, de fontes de receita, a gente vem para cá. Ó, parcerias principais. Quem são nossos parceiros principais? Aqueles que vão fazer com que o nosso negócio funcione. Quais são as atividades principais que nós vamos executar durante o nosso cotidiano? Quais são os recursos principais que nós vamos precisar para utilizar as atividades em parceria com algumas instituições? E a partir dessas atividades e recursos principais e aquelas parcerias que eu tenho que vão ser mitigadoras de custos, uma boa parte das vezes, eu começo a pensar, aliás, eu penso finalmente na estrutura de custos que eu terei. Quais são os custos que vão existir dentro do meu negócio? E a partir daí, então, eu posso pensar sobre um canvas que está, de fato, completo. Tá? É, então é isso, gente, que a gente teria que falar por hoje. E obrigado a vocês aí por participarem dessa aula hoje.